sistema de estereotaxia mais antigo, que é com a utilização dos halos estereotáquicos, vamos dizer, é um sistema bastante confiável. Ele é fixado com pinos sobre o crânio. Essa fixação dá uma segurança de referência, também facilita a imobilização do órgão-alvo a ser examinado no exame de tomografia, facilita também a fixação à mesa cirúrgica com cabeceiras adaptadas e faz com que você tenha uma capacidade de atingir o alvo com maior frequência. E, embora a neuronavegação tenha evoluído bastante e as técnicas sem a utilização do halo, chamados em inglês como frameless, tenham sido desenvolvidas, ainda para procedimentos mais delicados, ainda se usa vamos dizer, estereotaxia convencional. As primeiras estereotaxias eram utilizadas com teleradiografia e com exames de imagem que foram incorporadas na neurocirurgia nos anos 20, através da ventriculografia. Um pouco depois veio a possibilidade também de se usar a angiografia ou a teleangiografia. Por que a gente fala teleradiografia, teleangiografia ou televentriculografia? É porque, para reduzir as deformidades dos ângulos e da majoração do aumento das estruturas intracranianas, se colocava o emissor de raio bastante longe do paciente. Então, em média, 5 metros da cabeça do paciente. Mesmo assim, você tinha uma ampliação pelo ângulo do leque de raios, mais ou menos na ordem de 10 a 11%. Então, como que se corrigiu isso? Era incorporar no exame obtido uma régua com a mensuração das distâncias. Então, a régua era incorporada no centro, no plano central, ou médio, de cada exame, quer seja no perfil ou no anteroposterior. A radiofrequência ela trouxe a possibilidade de se fazer tratamentos assim bastante delicados, incluindo na região profunda do cérebro. Nós temos, desde a segunda metade do século passado, vamos dizer, meados do século passado, por volta de 1947, 48, os primeiros casos relatados com o uso da estereotaxia. De lá para cá, muito foi acrescido pela possibilidade de se usar equipamentos eletrônicos e elétricos que foram se desenvolvendo. Com a estereotaxia, nós conseguimos atingir um determinado ponto no universo tridimensional do sistema nervoso. Então, você consegue localizar, e essa localização teve um grande avanço
quando nós passamos a utilizar a ventriculotomia, a ventriculografia na detecção assim, anatômica dos alvos. Depois da ventriculografia veio o advento da tomografia computadorizada, que nos últimos anos vem mostrando grande desenvolvimento e melhora da imagem. Me lembro que no começo a tomografia era com um pixel muito grande. O pixel ele não proporcionava você ter curvas na tomografia. Eram escadas. Você via a linha toda tracejada como se fossem escadinhas fracionadas. Então, com a melhora, a redução do pixel, a resolução do equipamento, a melhora da informática envolvida na tomografia, isso tudo melhorou. E daí, quando houve a implementação das imagens através da ressonância magnética, em que você tinha uma imagem muito semelhante à própria anatomia que você vê nos cortes histológicos, nos cortes anatômicos de preparação neuroanatômica, daí você complementou de forma assim exuberante os dados que você pode acessar atualmente. A evolução da informática permitiu a fusão do melhor das últimas duas técnicas que eu falei. Então você consegue, nas partes, vamos dizer, moles, no próprio parênquima cerebral, os detalhes que você consegue na ressonância e o melhor da tomografia, que seria também a parte óssea. Então, com a fusão, você consegue o melhor das duas técnicas. Ainda a ressonância, quando os pontos em que você tem uma distância maior do centro da imagem, você ainda tem distorções. O que na tomografia é bem mais reduzido. Então, a gente usa a tomografia, que é mais precisa e com distorções mais previsíveis, que é pela angulação dos diversos raios de raio-x, que você já tem a técnica e você tem a capacidade de prever essas distorções, você consegue, através da tomografia, reduzir as distorções da ressonância. E o que você obtém no final é um exame corrigido. E as técnicas também de sobreposição de mapas estereotáxicos, que também tem evoluído com os anos, culminou numa localização mais precisa e mais adequada dos alvos cirúrgicos. Uma coisa interessante é que esses alvos cirúrgicos, eles podem também ter vamos dizer, uma confirmação fisiológica. Você pode, com o doente desperto, você obter respostas à estimulação transoperatória. E não só respostas à estimulação, mas também a leitura, a ouvidoria da função de cada célula. Então, nós podemos usar microrregistro, que nada mais é do que a detecção por via auditiva da função cerebral.
Hoje os filtros também melhoraram tanto que você consegue identificar a função de uma célula, né? Então nós chegamos a uma perfeição da tecnologia, ou próximo à perfeição, né? Que reduz bastante a escolha de um mau alvo. Nós temos também um monitoramento um pouco mais versátil, em que você pode captar tanto potenciais evocados, você pode fazer estimulação luminosa, então você consegue estimular a retina através de óculos especiais, e você pode detectar se você está próximo ou não do trato óptico. E às vezes você pode prescindir da consciência do doente. Então, algumas vezes, o fato do paciente permanecer desperto nos dá muita segurança, porque o paciente ele consegue nos fornecer dados adicionais pela sua colaboração. No entanto, isso algumas vezes é bastante desconfortável. Então, a gente tem tentado melhorar a técnica para reduzir esse período de desconforto do paciente. Mas sempre o mapeamento fisiológico durante a cirurgia é bastante importante e vem sempre acrescentar e melhorar o resultado. Mas o monitoramento de outras maneiras que prescindem dessa colaboração vem adicionar ganhos nos resultados cirúrgicos. Mais tarde, a utilização da estereotaxia veio ganhando modificações bastante interessantes. Uma das ideias importantes foi como diminuir as modificações que ocorrem quando você faz a trepanação. Quando você faz o primeiro lado da cirurgia, quando a cirurgia é bilateral, você tem a saída do líquor e a possível entrada de ar. E existe também, dependendo do cérebro que você está operando, uma decantação do próprio cérebro. Então, o ventrículo tende a murchar e o cérebro tende a ir para trás, porque o paciente geralmente está em posição supina, então o cérebro vai decantar para trás e para baixo. Então, existe uma modificação da situação dos alvos em relação aos exames que você acabou de fazer. Então, se você pegar a fusão de imagem, o cérebro que você está operando, ele está um pouco diferente. Como os alvos geralmente são nos gânglios da base ou são profundos, esses alvos são próximos da linha média. Então, eles costumam modificar pouco em sua localização pela profundidade e pela proximidade da linha média. Mesmo assim, você com mudanças pequenas de milímetros, já fica fora do alvo desejado. Essas alterações são mais pronunciadas do outro lado. Então, do outro lado, os resultados classicamente eram piores que o do primeiro lado operado, por causa desses chamados em inglês shifts, que são esses vieses por localização. Então, veio a ideia de se utilizar o efeito sanduíche, que é o efeito do palito que se coloca no sanduíche, para que as estruturas ficassem fixadas. Isso se obtém
com a abertura simultânea das trepanações, com a realização das trepanações e a abertura dural simultânea, e colocação simultânea de duas cânulas, ou do microrregistro ou da própria radiofrequência, para se implantar eletrodos ou para você fazer lesões. Então, sempre que se faz vamos dizer, uma cirurgia em que você vai atingir bilateralmente os alvos desejados, se recomenda utilizar arcos duplos, quer dizer, um arco de um lado e o outro arco do outro, para que você consiga reduzir os shifts que a gente comentou, principalmente que ocorrem do outro lado, enquanto você está fazendo leitura de microrregistro ou fazendo o mapeamento fisiológico com macroestimulação. Então, o que se faz hoje em dia é a tendência de se utilizar as cânulas ou os eletrodos inseridos como se fossem os palitos no sanduíche. Então, você diminui as mudanças antero-posteriores e laterolaterais. E é interessante que daí a profundidade, dependendo do alvo, pode ser corrigida e nas lesões isso não tem menor impacto, porque nas lesões você não obtém mudanças a posteriori da cirurgia. Quer dizer, no pós-operatório você não tem o cérebro se recompondo e voltando à situação inicial. Você faz a lesão mesmo que ele estiver deprimido ou estiver modificado. Quando você coloca eletrodo, daí você pode ter essa mudança no pós-operatório. Quando, por exemplo, o cérebro decantou, ou quando a ligeira pressão do pneumoencéfalo, que o ar ambiente, quando ele penetra no crânio, ele tem uma tendência a se expandir. Então, o próprio pneumoencéfalo transoperatório pode aumentar as mudanças em relação aos exames anteriores. O cérebro pode ficar um pouco mais deprimido e modificado pelo ar. Isso depois recupera, é absorvido e o cérebro volta mas só que os eletrodos costumam ficar um pouco abaixo do que em relação às estruturas nervosas. Então, no pós-operatório tardio, muitas vezes a ponta do eletrodo mais profundo, ele fica mais profundo, mesmo que você coloque no meio do alvo. Geralmente você põe no meio do alvo e quando o cérebro volta ao normal, ele fica um pouco mais alto, o cérebro, as estruturas nervosas ficam um pouco mais altas. Isso quer dizer, os eletrodos ficam um pouco mais profundos. Eletrodos novos podem ter mais polos, e você pode corrigir isso com mais facilidade. Então, tem eletrodos atualmente no mercado com 8 polos. Então, você pode, na programação, colocar o eletrodo em funcionamento com o contato mais próximo das estruturas desejadas, mesmo que tenha eletrodos que ficaram abaixo ou mais caudalmente situados em relação ao objeto da cirurgia, que era o alvo desejado. Outros eletrodos, eles têm um espaçamento maior, então você pode também corrigir através disso. O DBS, ele que é uma sigla inglesa que significa deep, que é profundo, né? B, que é o cérebro, brain, e o S, que é a estimulação. Ele foi uma grande
vamos dizer, um grande avanço na neurocirurgia funcional. E você consegue modificar as funções de células e grupamentos de células com melhora vamos dizer, dos sintomas de diversas doenças, principalmente as doenças que causam transtornos do movimento, principalmente a doença de Parkinson, e você consegue reduzir os sintomas, quer da própria doença e, às vezes, até do tratamento da doença. Muitas distonias induzidas na doença de Parkinson podem ser aliviadas também pela inserção desses eletrodos e o implante de sistemas estimuladores. A estereotaxia, ela vem também, ela não fica parada. Apesar de você ter uma tendência em substituir a presença do anel ou do halo craniano, o próprio halo tem, vamos dizer, evoluindo tecnicamente. Atualmente eles são mais leves, todos os componentes são mais leves, os sistemas de leitura são mais fáceis, você não precisa mais o conhecimento trigonométrico que precisava anteriormente. Hoje, usando o arco quadrante, você prescinde desses conhecimentos, a leitura é automática, você não precisa fazer cálculos trigonométricos ou que vão compor, junto com os cálculos cartesianos, a sua cirurgia. Quer dizer, você consegue, pelo próprio equipamento, tornar o procedimento mais fácil. A evolução nos exames de imagem podem, às vezes, fornecer a localização exata do alvo e tornar uma cirurgia tão sofisticada como é o implante de eletrodos cerebrais profundos, numa cirurgia próxima de uma biópsia estereotáxica, que é uma cirurgia de menor vamos dizer, complexidade. Porque se você vê o alvo diretamente pela imagem, você faz uma cirurgia um pouco mais facilitada. Acho que nós estamos vivendo um período de grandes avanços, né? Incluindo os tipos novos de ondas utilizadas na estimulação. É importante saber que quando você usa radiofrequência, você está usando uma corrente alternada. Isso quer dizer que você tem íons, os eletrodos, os íons, os elétrons, viajando num campo magnético entre um polo e outro em sentidos alternados conforme a frequência. Isso quer dizer, às vezes, a placa da radiofrequência ela é a positiva, é o polo positivo, e às vezes a placa é o polo negativo. A frequência com que se dá a troca de polaridade é que dá a frequência da corrente de base, e que geralmente a gente usa uma frequência de rádio. Agora, quando você usa os equipamentos de geradores, você não tem corrente alternada, você tem corrente contínua. Por quê? Porque é dado por polaridade fixa. É como se a bateria é uma pilha. Então você tem polaridades fixas. Mas o que está se mudando um pouco são o efeito radiofrequência modificado, com aumento da frequência do estímulo, às vezes acima de
de 500 mil hertz, acima de 1 milhão de hertz, quer dizer, você até 1,5 milhão de hertz, e às vezes entremeado. Você pode utilizar essa aplicação da corrente utilizando um basal de alta frequência entremeados de períodos curtos, chamados bursts, ou chamado corrente híbrida, que tem esses componentes diferenciados, o mais contínuo e o mais paroxístico. Essa corrente impingida, ela pode agir em células que antes não eram atingidas. Então, você pode ter respostas fisiológicas, terapêuticas melhores. Isso só foi possível com o advento dos geradores recarregáveis e geradores de longa vida útil. Hoje nós temos geradores implantáveis no mercado que atingem 20, 25 anos de vida útil. Então, e também a incorporação de tecnologia que veio do avanço dos telefones espertos, né, dos smartphones. E algumas melhorias que foram utilizadas nos telefones foram incorporados também no equipamento de implante. Em suma, ainda, apesar do desenvolvimento de outras técnicas, a estereotaxia veio para melhorar. Nós temos um problema de dificuldade técnica do implante em si do eletrodo. Então, nós desenvolvemos no Brasil um sistema de implantação que tornava o tempo necessário para o implante mais curto e bastante mais fácil. Com o aumento do uso do microrregistro, houve uma facilidade também grande da implantação dos eletrodos, né, prescindindo do equipamento que é quando você faz sem microrregistro. Então, são todas esses avanços que foram incorporados. Acho que ainda nós utilizaremos a estereotaxia com halo durante bastante tempo.